Boa noite, pessoal. Bom, bora para a nossa última aula, né? Que vai finalizar a nossa disciplina de técnicas de programação para quem está assistindo esse semestre. E o que que a gente fez na aula passada, né? Só fazendo uma breve revisão aqui. A gente primeiro criou a leitura e escrita de arquivo, né? E depois a gente modularizou essas operações tanto de leitura quanto de escrita. Ou seja, o que que a gente fez? Falando em palavras mais informais, né? A gente modularizou de tal forma que a gente pode criar os objetos de tanto de escrita quanto de leitura, e a gente pode utilizar esses objetos em qualquer lugar da nossa aplicação, né? A gente não precisa ficar reescrevendo o código, tudo bem? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver uma breve pincelada sobre interface gráfica em Java. Eu vou mostrar o básico do básico para vocês e a partir daí, né, vocês podem expandindo o conhecimento, né, de vocês em vários locais da internet aí. Eu recomendo, né, sempre vocês, quando estiverem utilizando alguma coisa nova, alguma ferramenta nova, por exemplo, como a interface gráfica, utilizem também a documentação, né, daquela biblioteca, que no caso, qualquer dúvida, vocês podem recorrer à documentação que tem tudo escrito lá de maneira bem detalhada, certo? Então, vamos lá para a nossa interface gráfica, como é que a gente cria a nossa interface gráfica, certo? Primeiro, a gente clica o botão direito no lugar que a gente vai criar a interface gráfica. E ao invés de criar nova classe Java, a gente vai criar um JFrameForm, JFrameForm, certo? O que esse JFrameForm vai fazer? Eu vou dar um nome aqui para teste app, né? Teste aplicação. E no caso, o que que ele vai fazer? Ele vai abrir uma nova janela, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Uma janela cinza aqui, onde a gente pode arrastar componentes que estão no lado direito de vocês, certo? Diversos componentes como botões, checkbox, áreas de texto, ah, labels, que são textos fixos, né, na nossa interface. Enfim, todos esses componentes, gente, a gente não vai ver, né? Até porque são muitos. Então, quando você for utilizar algum determinado componente, você pode digitar, né, no Google documentação de text area, por exemplo, que é esse que está em cima aqui do mouse. E vai aparecer para vocês a documentação do text area, como é que utiliza. Vocês provavelmente vão achar diversos tutoriais, né, de como utiliza isso. E lembrando que nós vamos utilizar a biblioteca Swing, né, de interface gráfica no Java. É uma biblioteca que, na verdade, a interface gráfica desktop é uma coisa assim que hoje em dia não está muito utilizado em comparação com aplicações web e smartphones, né, para aplicativos móveis. E só que a gente vai utilizar a interface Swing, que é para aplicações desktop, porque ela é bem intuitiva e ela é bem, digamos assim, ela é bem didática, né, de tu aprender coisas básicas sobre como funciona a questão de interação de interface com, no caso, o código, certo? Então temos aqui a nossa área principal, vocês podem arrastar diversos componentes para essa área principal, né? Eu vou arrastar um label, né? Eu vou aumentar esse label dessa forma aqui. Eu vou arrastar um text field bem aqui, uma área de texto, né? E eu vou arrastar um outro label para o início desse text field bem aqui. Vou diminuir um pouco minha janela dessa forma aqui, certo? Bom, e deixar arrumadinho dessa maneira, tudo bem? Então vocês podem ver que tem três objetos aqui na nossa interface gráfica. Se você clicar em um objeto, no seu lado direito também deve ter um pequeno botão chamado Properties, né? Ou Propriedades em inglês. No meu caso, ele está bem aqui, ó, quase no final, né, da tela do computador, no meu lado direito. E quando você clica nele, com um objeto selecionado da sua interface gráfica, vai ter várias propriedades que você vai poder alterar desse objeto gráfico aí. Lembrando que sempre é bom ter a documentação ao lado, né? Caso você esteja mexendo em alguma propriedade que não conheça, certo? Enfim, em relação ao label, que no caso são textos fixos na nossa aplicação, vocês podem mudar, por exemplo, a cor, né? Pode mudar o tamanho da fonte, a fonte em si, né? Enfim, pode mudar diversas coisas aí, certo? Eu vou deixar uma cor bem escura para ficar bem visível.
Além de poder mudar o texto inicial, né? Eu vou botar nomes, que aqui vão aparecer os nossos nomes. Ó, tá vendo que mudou na interface gráfica, né? Enfim, diversas outras coisas aí que vocês podem mudar. Do segundo label também eu vou mudar, no caso, o nome, né? Vou deixar aqui nome, dois pontos, que no caso a gente vai digitar um nome aqui na nossa área de texto e esse nome vai ficar gravado aqui na área inicial da nossa interface gráfica, certo? Para a área de texto, eu vou clicar na área de texto, vou em propriedades, vou tirar, né, esse JText Field que já vem escrito, vou deixar apagado aqui e só isso mesmo, tudo bem? Então, nossa aplicação vai ficar dessa maneira. Deixa eu subir um pouquinho mais, que dá para a gente, né, deixar mais compacto aqui a nossa aplicação, tudo bem? Então, vai ser uma aplicação que eu vou digitar nomes, esses nomes vão aparecer aqui, sendo que quando eles aparecem aqui, eles vão ser uma leitura de um arquivo de texto que está sendo salvado, né, dentro da nossa pasta do projeto. Tudo bem? Bom, se você clicar bem aqui, ó, nessa janelinha com o olho, você vai poder ter uma previsão, né, de como é que vai estar a nossa aplicação. Essa previsão é apenas visual, certo? Qualquer código que você escrever por trás e botão também não vai executar, certo? Isso daqui é apenas uma previsão visual só da sua aplicação. Ah, esquecemos também de trazer um botão para cá, né? Que no caso a gente vai escrever e adicionar. Então eu vou na propriedade do botão e mudar para salvar. Pronto. Então vamos digitar um nome na caixa de texto, vamos clicar em salvar e esse nome vai aparecer em uma lista aqui na janela, certo? Deixa eu arredar um pouquinho mais para cá. Pronto. Ah, beleza. Quanto ao código, o que, que a gente tem que fazer primeiro antes de mexer no código? Eu recomendo vocês darem nomes a variáveis da sua interface gráfica. Por exemplo, nesse label nomes aqui, se você clicar o botão direito, seleciona ele e clica o botão direito, você vai ver que tem a segunda opção aqui, ó, Change Variable Name, ou seja, mudar nome da variável. Se você clicar aqui, ó, vai estar JLabel1. No caso, essa é a variável que é o nome dela que vai aparecer quando você for mexer no código. Como eu quero uma coisa intuitiva, eu vou botar label nomes, certo? Mesma coisa para a caixinha de texto. Eu vou selecionar ela, clicar o botão direito e vai aparecer Change Variable Name. Eu vou botar text nome e no botão de salvar também Change Variable Name. Eu vou botar BT, que é de button, né? Salvar. Pronto, dessa maneira aqui. Nada aconteceu visualmente, mas, né, por trás, quando a gente for mexer no código, as variáveis que correspondentes a essas componentes gráficos vão ser o que a gente acabou de nomear eles, certo? Depois disso, clique só em salvar, né, para ele é sempre bom salvar o seu arquivo, depois que quiser grandes mudanças. E a gente vai para o código. O código, gente, ó, vocês podem ver que está selecionado Design aqui em cima, né, na sua janela. No lado esquerdo tem Source. Clicando em Source, vai aparecer todo o código, né, da interface gráfica de vocês. Eu vou apagar os comentários para deixar o código menos poluído, né, digamos assim. E a gente já vai poder mexer, né, com os nossos componentes. Ó, aqui, ó, BT salvar é o botão que a gente arrastou, né? Label nomes, o txt nome, o text nome no caso, né? JLabel 2 é aquele nome, dois pontos que eu botei, mas como a gente não vai mexer com ele, então deixei do jeito que está, certo? Tudo bem, então essa é a parte do código. Se você clicar em Design, vai voltar novamente ao que a gente estava mexendo, né, na parte gráfica. Bom, gente, basicamente a interface gráfica ela funciona através de eventos, né? O que seriam esses eventos? Os eventos dentro de uma interface gráfica ou dentro de uma aplicação seria mais ou menos assim: evento de clicar um botão, evento de usuário digitar alguma coisa, evento do usuário apertar o Enter do teclado, evento do usuário arrastar o mouse por cima de algum componente, né? Existem vários eventos aí, a qual tem várias subcategorias de eventos, de mouse, de teclado, de botão, né, de seleção de caixinhas de texto aí, enfim.
Existem vários mesmo, então vale a pena você consultar a documentação caso você queira implementar algum tipo de evento, certo? O evento que vamos implementar aqui, no caso, a gente vai implementar no clique do botão salvar, né? Como é que eu implemento esse evento em cima do botão salvar? Primeiro você clica no botão, bem aqui, né? Deixa selecionado, clica o botão direito e vai ter a terceira opção, Events, né? Como você pode ver, tem vários eventos aqui, a qual vale a pena você ter pelo menos uma noção de inglês para saber o que cada evento desse faz, né? Mas enfim, o clicar no botão salvar é esse Action e o Action Performance. Se você clicar em Action Performance, você vai ver que o NetBeans ele vai para a área do código e vai deixar um método bem aqui, ó, chamado BT salvar Action Performance. Ou seja, tudo que você digitar dentro desse método vai acontecer quando aquele botão for clicado, né? Então, o que que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, vamos criar aqui em cima, ó, da nossa classe teste app, as nossas modularizações, né? Tanto de escrita quanto de leitura. Escrita igual a new escrita, né? E eu vou, opa, e leitura, leitura igual a new leitura, né? Lembrando que para a gente escrever, né, a gente tem que primeiro, cadê aquele nosso código de teste que a gente fez na aula passada? A gente tem que primeiro carregar o arquivo, né? A gente escreve no arquivo, e leitura também a gente carrega o arquivo e depois ele lê para a gente aquele arquivo, né? Então está aqui leitura e escrita. Quando a gente clicar no botão salvar, o que que vai acontecer? A gente tem que pegar o texto digitado naquela caixa de texto, salvar ele através do objeto escrita, fazer a leitura dele, né, do que ele salvou através do objeto leitura e jogar o que ele leu para aquele label nomes que estava azul ali, né, para ele poder criar uma listinha de nomes aí para ti. Então, primeiro de tudo, a gente tem que pegar o que a pessoa digitou na caixa de texto. Então, string nome igual a texto, acho que foi text nome, ó, bem aqui o nome da nossa variável, ponto. Ó, você pode ver que tem um monte de método relacionado à interface, àquele objeto de interface gráfica, né? Então, por isso que eu falei, gente, é melhor ter uma documentação do lado para saber o que cada método desse faz, certo? O que a gente quer é pegar o texto digitado. Então, a gente põe get text, né? Dessa forma, bem aqui, ó. Get text, ou seja, o nome do nosso componente, ponto get text, ele vai retornar o texto digitado naquela caixinha de texto, né? Depois disso, eu vou escrita ponto carregar arquivo. Eu vou dar o mesmo nome que eu dei na aula passada, né? Nomes, certo? E o que que eu vou fazer? Eu vou salvar não, escrever no arquivo, desculpa. Escrever no arquivo o nome, né, que eu estou pegando daquela caixa de texto, né? Depois disso, eu quero fazer com que os nomes salvos naquele arquivo, eles apareçam naquela label que eu criei, né? Que no caso é a label nomes, né? A gente vai utilizar já já esse label nomes. Primeiro, a gente tem que pegar os nomes cadastrados, que vai ser igual a leitura. Opa, na verdade a gente tem que primeiro, né, carregar o arquivo na leitura. Leitura.carregar arquivo, vou passar o nome do arquivo que ele vai ler e leitura.ler arquivo. Quando ele lê o arquivo, ele vai passar para essa variável aqui o que ele leu e o label nomes.setText ele vai receber o nomes cadastrados dessa maneira bem aqui, certo? Então, na primeira parte, a gente digita um texto, né, no caso o nome de uma pessoa, aperta em salvar, ele vai pegar o que a gente digitou e salvar no arquivo, né, de texto lá dentro do nosso projeto. Leitura, ele vai carregar o arquivo nomes com os nomes cadastrados, né, através do nosso método ler_arquivo. E por fim, vai mostrar aqueles nomes cadastrados, né, ah, naquele label nomes que a gente criou. Tudo bem? Certo? É um programinha bem simples que no caso ele faz muita coisa. Aí ele tanto salva no arquivo
ele gera um arquivo, caso não exista, ele faz a leitura do arquivo e ainda por cima a gente tem uma interface gráfica, né, com ah, ah, uma funcionalidade aí, né? Então vamos lá. Vão no código, clica o botão direito e Run File. Ele vai executar o arquivo aí. Provavelmente vai, quando eu clicar em salvar, vai aparecer os nomes que a gente salvou na aula passada. Mas eu vou inserir um novo nome aqui, Pedro. Salvar. Ó, ele mostra Maria, Coit, João, Maria, Coit, João, Maria, Pedro, que no caso foi o último nome que salvamos, né? Eu vou digitar um outro aqui, Ricardo. Ó, ele salvou no arquivo lá, né? A gente já vai ajeitar essa questão da amostragem aí, tudo bem? Mas, ó, ele vai mostrando, né, tudo certinho, né? E, e é isso que, no caso, o nosso programinha faz. Se a gente for nos arquivos aqui do nosso projeto, eu vou abrir o nomes.txt, ó, salvou tanto o Pedro quanto o Ricardo e já tinha antes, né, Maria, João, Coit, né? Eu vou apagar tudinho aqui, né? Para executar novamente, deixa eu só ver a questão da leitura. Leitura. Opa, desculpa. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que o label nomes ele mostre em formato de lista, né? Não sei se componente label tem isso. 7. Deixa eu ver. Set text position, set text. Ah, eu acho que eu teria que fazer um tamanho fixo para essa label para ele poder mostrar o nome um embaixo do outro, né? Mas enfim, isso é questão só apenas de amostragem. Bora fazer o seguinte, ao invés de mostrar um do lado do outro, eu vou aqui no meu arquivo leitura e vou fazer ele botar um espaço em branco. Pronto, assim ele vai mostrando. Eu vou executar novamente aqui o meu programa, né? Ó, nomes, vou botar Coit, salvar. Ó, primeiro nome salvo foi Coit. Maria, ó, salvou Maria, João, Pedro, né? E quando eu clico em salvar, como eu falei, ele sempre executa esse nosso código bem aqui, né? Ele vai salvando os nomes e ele também vai lendo aqueles nomes daquele arquivo. Tanto que se nós fecharmos o programa e formos no arquivos nome, vai estar tudo salvo bem aqui. Então esse é um exemplo de salvamento, né, de dados aí. Então, se você fecha o programa, aqueles dados não vão ser perdidos, né? A gente fez, se você for perceber, a gente fez um mini editor de texto, né? E a partir daí, eu acho que você já tem desde o início até onde a gente chegou agora, você já tem tipo um arcabouço muito bom, né, de coisas na programação que você já podem desenvolver, tanto como editores de texto, parecido com um bloco de notas, né, quanto uma calculadora, por exemplo, né, uma calculadora que salva os resultados num bloco de texto aí, né. Você pode fazer coisa mais sofisticada também, né, como, sei lá, um programa que pegue um texto, né, um texto grande, e ele procure no texto palavras que tenham duas letras A, né? Tem como fazer isso, gente. Tem como fazer várias coisas aí. Tem como também formatar texto. Você lê um arquivo de texto e no lugar dos espaços você substitui, sei lá, por dois pontos ou trocar todas as letras I por exclamação, coisa desse tipo, né? Tem várias coisas que você pode fazer com arquivo de texto e também com as noções que a gente viu agora de interface gráfica, certo? Então, uh, fica aí, né, a última aula para vocês. É, expandam, né, o conhecimento que eu passei para cá para outros componentes da interface gráfica, né, que vocês podem utilizar. E qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, certo? Boa noite e é isso aí.